Bom, pessoal, vamos agora resolver a questão 73 do último simulado de vocês, que é uma questão de geografia que vai tratar acerca de conceitos relacionados a pirâmides etárias. Bom, diz o seguinte: analise as pirâmides etárias que retratam a evolução populacional de um mesmo país. Em seguida, ele traz três pirâmides etárias, representando a evolução dessa sociedade, desse país. Bom, na primeira pirâmide, ele traz um país na década de 1950, em que a base é alargada e o topo é estreito. Toda vez que a gente for analisar uma pirâmide etária, a gente vai analisar o topo e a base. A primeira coisa que a gente vai analisar é topo e base. Por que isso? O topo, porque vai nos dar uma ideia da taxa de mortalidade, e a base vai nos dar uma ideia de taxa de natalidade. Enfim, como a base do país em 1950 está alargada, eu digo que há uma alta taxa de natalidade. Estou aqui escrevendo no computador, aí a letra não vai ficar tão bonitinha, mas creio que dá para entender. Há uma alta taxa de natalidade, representada aqui pela base da pirâmide alargada. E o topo? O topo a gente considera ali acima de 70 anos, tá? Mais ou menos por aí. Por quê? Porque acima de 65 anos é considerado idoso. Então a gente vai analisar esse recorte, de 70 para cima. Bom, eu tenho aqui nessa primeira faixa, nessa primeira pirâmide, que o topo está estreito. Se o topo está representado estreitamente, eu tenho nesse país uma alta taxa de mortalidade. Então eu tenho um país em que se nasce muita gente, mas também morre muita gente. Esse é o país nessa primeira pirâmide etária. Passando para 2015, o que eu vejo? De novo, vamos analisar a base e o topo. Bom, a base diminuiu, tá vendo? A taxa de natalidade que a base nos dá, a taxa de natalidade foi diminuída. Então eu tenho que, no futuro, menos pessoas vão estar ocupando a fase adulta, porque tem poucas pessoas nascendo. E o topo aqui acima de 70 anos deu uma largada. Olha, comparando com a anterior. Tá vendo que o topo se alargou, se tornou mais volumoso? O que isso indica? Indica que a taxa de mortalidade diminuiu e que houve um aumento da expectativa de vida. As pessoas desse país estão vivendo melhor, e dessa melhoria da qualidade de vida, eu tenho uma melhoria da expectativa de vida. Ou seja, mais pessoas estão chegando à fase de velhice, a terceira idade. Ok? Isso nessa segunda pirâmide etária. E por fim, na última pirâmide etária, nessa terceira pirâmide etária, o que vai se verificar? Vai se verificar uma base extremamente estreita, tá? E a população acima de 70 anos bem considerável, né? E se a gente for analisar, a parte de cima está meio que maior do que a parte de baixo, né? O topo está, essa parte aqui dos 70 até os 80 anos, em comparação com de 0 a 20, está maior, mais volumosa, não é mesmo? Então aqui eu tenho uma inversão de pirâmide, em que a quantidade de velhos ficou mais significativa do que a quantidade de crianças e adolescentes, entendeu? Então aqui eu tenho uma inversão da pirâmide etária. Isso é típico de países como o Japão. Ah, meu Deus, estou tentando escrever. De países como o Japão.
E alguns países da Europa também. Alguns países europeus também seguem estão no caminho para que suas pirâmides etárias se invertam, certo? Então vamos lá, vamos analisar o comando da questão. O comando da questão diz: as transformações representadas nas pirâmides podem ter como consequência. Vamos de baixo para cima? Vamos discutir cada uma delas? Bora lá. Letra E: investimento em educação. Olha, se eu tenho um país que ele passou por essas duas mudanças, né? Saiu da pirâmide 1 para a pirâmide 2 e saiu da pirâmide 2 para a pirâmide 3. E na pirâmide 3, no final dessas mudanças, está nascendo menos gente. Se está nascendo menos gente, então indica que tem menos crianças. Se tem menos crianças, necessita-se de menos escolas. Então, se necessita-se de menos escolas, também necessita de menos investimento em educação, ok? E não mais investimento em educação. Então, a gente já pode riscar a letra E. D. Expansão da economia informal. Bora lá. Vamos falar agora de economia informal e a expansão dela. A economia informal, a expansão da economia informal, acontece em um momento específico de um país, que é quando há um aumento, uma alta disponibilidade de mão de obra, escrever aqui MO de mão de obra, né? Para uma baixa disponibilidade de empregos. Para uma baixa disponibilidade de empregos. Ou seja, quando tem mais gente em idade economicamente ativa do que empregos disponíveis. Então vai fazer com que muita gente não consiga ter acesso ao emprego formal, e seja obrigada a se sustentar através de empregos informais. Isso acontece em populações que estão em um boom demográfico, certo? A expansão da economia informal. O que não é o caso do nosso país. O nosso país ele já passou por essa transformação. Ele está aqui, ele vai para a pirâmide etária 3, número 3, ali em 2050. E com ele não vai haver uma expansão da economia informal. Por quê? Porque essa alta disponibilidade de mão de obra em relação à baixa disponibilidade de emprego não vai ser verificada aqui, nessa pirâmide etária número 3. Vai ser justamente o inverso. Vai ter uma grande disponibilidade de empregos para uma baixa quantidade de mão de obra, porque vai ter menos gente nascendo, menos gente no futuro como empregado, como trabalhadores. Então, letra D também está errada. Letra C. Incentivo da política antinatalista. Olha, o país ali no futuro, em 2050, a pirâmide etária dele vai ser invertida, né? Então ele não vai incentivar a antinatalidade, porque se ele incentivar a antinatalidade, o sistema previdenciário dele pode quebrar, entendeu? Esse país aqui que passou por essas transformações vai fazer o oposto. Vai chegar um momento em que ele vai incentivar que as pessoas tenham filhos, entendeu? E não incentivar a antinatalidade. B. Erradicação da pobreza. Erradicar a pobreza é muito, muito difícil. Eu diria até que praticamente impossível. Porque por mais que um país seja plenamente desenvolvido, esteja tudo nos conformes, sempre vai ter um contingente populacional que vai ser pobre, entendeu? Então a erradicação da pobreza não. Ficamos aqui com tensão política migratória. O que é isso? É o seguinte, aqui vamos analisar essa pirâmide etária. O que vai acontecer? Não vai ter menos gente nascendo aqui na base, não vai ter menos gente nascendo. Menos gente nascendo vai, no futuro, faltar pessoas adultas para ocupar os empregos, né? Então eu vou ter um quadro em que há uma diminuição da mão de obra, do número de adultos,
Então vai ter uma diminuição da mão de obra e, ao mesmo tempo, naquele país vai se necessitar de trabalhadores que ocupem uma alta disponibilidade de empregos. Entendeu? Então, vai se necessitar de mão de obra e não vai haver uma mão de obra num número significativo. Então, quem é que vai ocupar esses postos de trabalho excedentes? Vão ser imigrantes. Então, o país vai ter que ser mais amigável aos imigrantes. Ele vai ter que ser um atrativo para o imigrante. É o caso do Canadá. O Canadá ele viu que sua população no futuro vai ficar velha e que vai faltar profissionais e começou a atrair imigrantes de diversas regiões do mundo. Entendeu? Essa atração de imigrantes ela pode desencadear um conflito entre os nativos daquela região e os imigrantes e causar uma tensão política migratória, ok? Então ficamos com a letra A.